Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Ruiz e hoje, como prometido, trago para vocês como fazer conversões aqui no Python. Então, vamos para o vídeo. Bom, vamos executar aqui então, né? A gente já passou aqui as informações para nossa variável, agora a gente tem criado aqui um data frame com todas essas informações aqui, beleza? E aí, galera, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos tipos de cada coluna, tá? Vamos lá então, ó. Os pedidos é inteiro, o cliente é uma string, o valor também é um inteiro, a categoria e a data também são uma string, beleza? Sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, por exemplo, esse pedido ID aqui e vai transformar ela num tipo string, tá legal? E aí, ó, vamos lá. Ah, mas antes disso, a gente tem aqui a transformação da data, né, que a gente fez na última aula. Então, a gente pode estar vendo aqui que a data pedido ela é um tipo texto, tá? Mas aí se eu executar essa linha de comando aqui e executar aqui de novo o dtypes, agora ele passou a ser uma data, beleza? Então, vamos passar aqui para string. Vamos ver como é que a gente transforma então o pedido ID para string. Beleza. Vamos lá. A gente vai pegar aqui e chamar o nosso data frame e a gente vai falar que a gente quer a coluna pedido ID, certo? Depois disso, a gente vai fazer aqui a atribuição com o sinal de igual e vai falar que a gente quer que a coluna pedido, ela seja alterada. Ou seja, a alteração que eu fizer aqui do sinal de igual para frente, tá? Vai ser atribuído para essa coluna aqui do nosso data frame. Ou seja, a alteração do pedido ID vai ser sobrescrito aqui no pedido ID, beleza? E para a gente fazer essa conversão para string, a gente vai fazer assim, ó, type, beleza? type str. Com essa funçãozinha aqui, a gente está falando que a nossa coluna agora ela não vai ser mais do tipo inteiro, mas sim do tipo string. Quando a gente executar isso aqui e executar aqui o dtypes novamente, a gente vai notar que o pedido ID ele não vai ser mais inteiro, mas sim string. Vamos ver? Olha lá, já passou para o tipo string, tá? No caso aqui object, tá? Então, o que acontece agora? Agora eu não consigo mais fazer cálculos nessa coluna aqui, por exemplo. Beleza, ela é o nosso identificador de clientes, mas vamos supor que ela fosse, sei lá, alguma coluna que me trazesse alguma informação numérica que eu possa calcular fazendo subtração, soma, né? E por aí vai. Eu não consigo mais, tá? Porque ela é do tipo string agora, tá? Vamos ver isso na prática, ó. Se eu tentar, por exemplo, fazer com que isso aqui receba ele mesmo mais 1, ele vai me apresentar um erro. Porque ele vai falar que eu estou tentando fazer a soma de um valor inteiro com um valor string, um valor texto, tá legal? Então eu não consigo. Eu conseguiria fazer isso aqui se eu fizesse aqui aspas simples nesse número 1. Aí eu estou dizendo que esse número 1 agora ele é um texto. Por quê? Porque ele está dentro de uma aspa simples, tá? Nesse caso aqui, a gente utiliza bastante isso daqui para poder, por exemplo, montar uma chave, tá? Criar uma chave, um identificador único, tá? Poderia, por exemplo, pegar esse pedido ID aqui e concatenar, por exemplo, sei lá, com um CPF ou então com um nome, entendeu? E por aí vai, tá? Mas nesse caso, a gente acabou de transformar aqui a nossa coluna em string. Aparentemente aqui parece que não mudou nada, mas a gente viu que o nosso tipo da coluna pedido ID, ela mudou para um string, tá legal? Beleza. E agora, se eu quiser voltar, né, a um inteiro, simples. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar, vou colar aqui embaixo, tá legal? E vou falar que na verdade agora ela vai ser um int, beleza? Quando eu fizer isso daqui, já executou e a gente executa aqui novamente o dtypes, o pedido ID ele vai virar novamente um tipo inteiro, tá? Ó, int 32, beleza? E agora a gente pode fazer os cálculos aqui novamente. Então, por exemplo, se eu quiser somar essa minha coluna com mais 1,
eu vou ter a seguinte informação. Antes, eu vou até colocar aqui, ó, aí de novo, ó, eu vou criar uma nova coluna e estou falando que essa nova coluna ela vai receber o pedido ID mais um, tá? Isso daqui só para vocês verem a comparação aqui entre uma coluna e outra, tá legal? Quer dizer, na verdade a diferença entre uma e outra, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui só as colunas que eu quero ver a diferença, que no caso é meu pedido ID e o meu pedido ID novo. Vamos dar uma olhada? Opa, eu esqueci de colocar aqui que eu quero ver uma lista, então eu passo mais uns colchetes aqui. Opa, tá legal? Agora sim, a gente consegue ver a diferença. Então meu pedido ID, antes, ele era 1001. Aí quando eu fiz aqui a adição de mais um, ele virou 1002, 1003, 1004, 1005 e por aí vai, tá legal? Então eu acabei mostrando aqui para vocês também como é que se cria uma nova coluna, tá? No meu DataFrame. Se eu quiser olhar meu DataFrame todinho, ó, vocês podem ver que apareceu uma coluna nova aqui no final, beleza? Então vocês podem fazer isso também, não atribuir só uma alteração para ela mesma, mas também como fazer uma alteração que vai ser atribuída a uma nova coluna que basicamente vocês vão criar nessa estrutura aqui. Somente chamar o df e passar o nome da nova coluna, beleza? Bom, deixa eu ver aqui, partindo para o tipo float. O float é o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui essa coluna, ó, de valor, tá legal? Essa coluna de valor, eu posso fazer o seguinte, vocês podem ver que essa coluna ela não tem casas decimais. E o float basicamente é isso que ele faz. Ele vai possibilitar você de mexer com as casas decimais de um campo, tá? Então, ó, se vocês dar um head aqui, vocês podem notar que aqui eu tenho apenas valores inteiros, tá? Sem casas decimais. E para poder fazer aqui, no caso, a conversão para casas decimais, eu vou fazer assim, ó, type float, beleza? E aí, se eu quiser olhar aqui novamente, tá legal? Agora sim, eu tenho aqui as casas decimais, beleza? Ó, 706,01 e por aí vai, beleza? Eu vou fazer o seguinte, só para mostrar aqui para vocês, eu vou falar que eu quero que essa coluna ela receba ela mesma mais 0,55 centavos, beleza? E aí, ó, vocês podem ver aqui que já alterou, tá legal? E se eu quisesse, por exemplo, 0,556, aí eu tô falando, ó, que agora ela tem 3 casas após a vírgula, tá? Como é que eu faço, por exemplo, para remover algumas casas decimais? No dia a dia de vocês vão notar que alguma coluna, por exemplo, de valor que vocês tiverem aí, pode ter muitas casas após a vírgula. Por quê? Porque ele pode se referir a um valor muito exato aí, né, no trabalho de vocês. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Basicamente, se eu quisesse, por exemplo, só 2 casas decimais após a vírgula, eu faço um round aqui, tá? Round 0,2. Aí eu estou falando o seguinte, ó, cara, agora que você está pegando a minha coluna aqui e somando mais 0,556 centavos, eu quero que você arredonde, tá? Pega esse round aqui, arredonde para 2 casas decimais. Ou seja, após a vírgula, quer dizer, após o ponto, né? Porque aqui no Python a gente usa o ponto de vez da vírgula, mexer com valores flutuantes, a gente passa aqui, depois da vírgula, o 2, no caso, né? Que eu quero 2 casas. E quando a gente executa isso, ele arredonda aqui pra gente aquele valor. Então agora eu tenho 2 casas decimais. Mas se eu quisesse, por exemplo, uma casa decimal, mesma coisa. Aqui, ó. E se eu quisesse nenhuma? Aqui, ó, 0, beleza? Tá? E isso aqui continua sendo um float, beleza? E se eu quisesse transformar esse valor aqui no tipo inteiro, por exemplo, tá? É fácil, a gente vem aqui, faz um type novamente, type, né?
e a gente passa aqui o valor inteiro, int, beleza? Vamos ver se mudou. Mudou, beleza? Só que vocês perceberam que conforme eu fui fazendo as alterações, ele meio que foi arredondando para cima. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aqui também, tá? Para ver se o valor vai ser realmente esse mesmo que vocês querem, se não é, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora aqui, o nosso valor, ele virou um tipo inteiro novamente. Se a gente vir aqui no The Types, a gente vai ver que o valor ele passou a ser o inteiro, beleza? Mas vamos voltar ele aqui, ó, o nosso float, para ver como é que fica lá no The Types, tá? Ó, vamos no The Types de novo, executar, e aí, ó, podem ver aqui que ele mudou para tipo float, tá? Ou seja, nada mais é do que casas decimais após a vírgula. Fechou? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestões, deixem nos comentários, que eu vou trazer para vocês em formato de vídeo, certo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.